Olá amigos, vamos a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 1º de novembro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e hoje estou aqui mais uma vez para acompanhar todos vocês neste fechamento de mercado, passar por cima de alguns ativos aí que se destacaram positivamente e negativamente no pregão de hoje. Lembrando que amanhã é feriado, não haverá pregão, não haverá negociação na B3. Então, antes de darmos início aqui ao nosso fechamento, vou rodar a vinheta enquanto você deixa o seu like e o seu comentário neste vídeo. Já colocando aqui na tela então o Ibovespa, antes de darmos início, deixa eu só apresentar para vocês os ativos que serão abordados, começando pelo próprio Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3 e GTA3, que era uma operação de swing trade de recomendação lá dentro do aplicativo, BBDC4, Azul 4, Ambev, Via 3, JBSS3, Klabin 11 e BID11, que foi o ativo escolhido, lá dentro do Instagram do Dalton, nos stories. Então este foi o ativo escolhido para o dia de hoje, aqui dentro do nosso fechamento, da nossa análise de fechamento. Deixa eu só retirar esses ativos da tela. Começando então pelo Ibovespa, que apresentou no dia de hoje 1,98% de alta, superação da máxima do pregão de sexta-feira, então anulando aqui as máximas descendentes, aumentando uma expectativa de poder, voltar a apresentar algum recuo do preço aí em direção à média móvel de 13 períodos, mas com uma expectativa maior aí de poder dar continuidade na sequência neste movimento de baixa. Se olharmos aqui para o gráfico semanal, seria basicamente dar sequência aqui nesta tendência de baixa também, vindo aqui a perder a região desta mínima da semana retrasada ali no 102.853 pontos. Então essa é uma expectativa, ao nosso ver, que seria mais interessante que o Ibovespa apresentasse aí algo mais para baixo nos próximos dias, nas próximas semanas, para que em seguida, a partir ali da segunda semana de novembro, pudesse apresentar ali uma reversão um pouquinho mais forte na ponta compradora. Para quem quiser saber um pouquinho mais de detalhes sobre o Ibovespa, gráfico anual, gráfico quadrimestral, gráfico mensal, semanal e diário, dá uma olhadinha no vídeo que o Dalton disponibilizou aqui dentro do canal ontem, falando sobre o Ibovespa para este mês de novembro, quais são as expectativas. Tem também lá números estatísticos sobre o Ibovespa, é um vídeo bem detalhado aí sobre o índice, então te convido a assistir este vídeo após aqui a nossa análise de fechamento. Então, dando sequência, falando primeiramente aí do mini índice, que neste momento opera em boa alta, de 1,55%, mas ainda dentro de um movimento de baixa, com as máximas aqui descendentes. Então, diferente aí do Bovespa, aqui no mini índice não ocorreu superação de máxima, não gerou sinalização de alta, embora esteja subindo bem aí. No gráfico de 60 minutos, a gente pode ver que apresentou aí um gap de abertura positivo, deu sequência no movimento de alta, voltou para cima da média móvel de 13 períodos, apresentou certa dificuldade depois de bater ali na média móvel, mas deu sequência durante o dia e apresenta aí uma correção um pouquinho mais fraca no preço, esse movimento de queda aqui, vindo em direção aí à média móvel de 13 períodos. Então, mesmo que amanhã aí abra dando sequência dentro desse movimento de baixa, fica uma expectativa de poder voltar a apresentar novo sinal de alta, sinal de fundo ascendente. Isso aí aumentaria o viés mais positivo aqui no gráfico de 60 minutos. E se confirmar esse pivô de alta, superando a máxima deste último topo, que foi gerado, na casa aí dos 106.930 pontos, confirmará então aí um pivô de alta. Então, se superar aqui essa máxima depois de um possível sinal de fundo aqui embaixo, confirma aí um pivô de alta e reestabelece aqui uma tendência de alta no gráfico de 60 minutos, aumentando a expectativa de poder aqui dar continuidade no movimento de alta em direção à média móvel de 13 períodos e aí, quem sabe, gerar nova sinalização baixista ali, que seria a favor aí dessa tendência de baixa aqui do curto prazo do mini índice, e o movimento de alta a favor daquele movimento que eu mencionei do Ibovespa em direção à média móvel. Falando do dólar, no dia de hoje apresentando 0,6% de alta, superando aqui a máxima dos últimos pregões de quinta e sexta-feira da semana passada, ainda dentro de um movimento de alta, mínimas ascendentes aqui, então viés mais positivo aí para o dólar no curto prazo. No gráfico de 60 minutos, abriu ali gerando uma sinalização positiva de voltar para cima da média móvel de 13 períodos,
apresentou força, superando aqui essa escadinha de máximas que vinha sendo apresentada, inclusive superando a última máxima aqui na casa dos 5.700 pontos, que eu havia mencionado no radar da semana, que seria importante abrir com força aqui o dólar, superando realmente aí toda esta região. No finalzinho do pregão agora apresentando fraqueza, semelhante ao mini índice para corrigir aqui no preço, então mesmo que apresente também a sequência desse movimento de baixa na abertura de amanhã, uma nova sinalização de alta aqui acima da média móvel, aumenta aí a expectativa também de poder dar continuidade neste movimento, e uma nova superação de máxima confirma um novo pivô de alta. A diferença é que aqui já temos uma tendência de alta no gráfico de 60 minutos, diferente do mini índice, que ainda apresenta lá uma tendência indefinida. Falando agora um pouquinho de Petrobras. Petrobras, que no dia de hoje apresentou boa alta de 2,75%. Apesar disso, preço entre as médias, máximas descendentes, ainda dentro de um processo de correção. Ponto positivo é que bateu nesse fundo anterior, respeitou aí apresentando um movimento de alta, então bateu na região dos R$ 27,18 e respeitou até o momento. Ainda pode dar continuidade neste movimento de baixa, corrigir aí um pouquinho mais, vir testar aqui a região dos 26,30, um pouquinho mais abaixo, que seria o que, Kaique? Que seria dar continuidade aqui no movimento de correção do gráfico semanal também, podendo inclusive vir testar regiões mais abaixo aí do preço, próximo lá dos R$ 25,00, R$ 24,93, arredondando ali a região dos R$ 25,00, tá? Então, fica aí um alerta para quem estiver posicionado aqui no curto prazo, na ponta compradora, que ainda existe essa possibilidade de poder dar continuidade no movimento de baixa. Para compra, eu prefiro aguardar aí que acabe aqui essa briga entre os compradores e os vendedores e que volte a gerar novo sinal de alta aí acima da média móvel de 13 períodos, que traria aí um viés mais confirmado na ponta compradora e aumentaria a expectativa aqui de, pelo gráfico semanal, voltarmos aí a ter uma nova semana de alta ali, um novo movimento de alta também pelo gráfico semanal. Falando um pouco de Vale 3, no dia de hoje apresentou alta de 0,99%, mas ainda está dentro de um movimento de baixa também, máximas aqui descendentes, depois dessa sinalização negativa de topo descendente, ainda não gerou sinal de saída para quem abriu venda descoberta aqui nessa sinalização, então basicamente já pode reposicionar o stop na quarta-feira, acima da máxima de hoje, acima aí dos R$ 72,86, então se na segunda-feira gerar aí nova sinalização de alta, anula aí, essa operação de venda, aciona o stop dessa operação de venda e não recomendaria a compra aqui neste momento por conta de estar muito próximo de uma região de resistência, que é a média móvel de 13 períodos e também essa região fortíssima aqui de fundo anterior, tudo aí próximo da casa dos R$ 75,16. Então, basicamente, mesmo que gere aqui uma sinalização de alta, a expectativa também é de poder gerar sinalização baixista ali na sequência no decorrer da semana, que seria também a favor deste movimento de baixa que vem sendo apresentado aqui pelo gráfico semanal também, depois de gerar ali uma sinalização de topo descendente, tentando se aproximar da média móvel de 13 períodos. Então, não recomendaria essa compra aqui contra a tendência também. Basicamente, para abrir compra, teria aí que aguardar uma nova reversão, gerando sinalização aí de alta acima da média móvel de 3 períodos e de toda essa região de fundo anterior mencionada aí agora há pouco. Então, um viés bem mais negativo aqui ainda para Vale 3 no curto, médio e longo prazo também. Falando um pouquinho agora de IGTA3, que era o ativo que nós havíamos recomendado venda nesta perda de mínima, acionou ali a venda na sexta-feira, gerando sinalização de topo descendente, depois de bater na média móvel de 13 períodos, nessa região de fundo anterior também. Mas no dia de hoje apresentou aí um gap de alta, voltando aí para cima da média móvel de 13 períodos, anulando esse sinalzinho de topo anterior e pegando aí o stop da nossa operação que estava na volatilidade. Vou colocar aqui para vocês o controle das operações, que mostra aqui para a gente o quanto o ativo apresentou de baixa. Então, 5,54% de baixa, não, perdão, de prejuízo. 5,54% de prejuízo na operação, que seria basicamente 0,5% aí de prejuízo na nossa carteira, no capital total das recomendações aí de swing trade lá dentro do aplicativo. Então, esse foi o prejuízo total aí da operação, 5,54%. Dando continuidade aqui ao nosso fechamento, BBDC4,
que no dia de hoje apresentou boa alta de 3,47%, gerou aqui superação de máxima, gerou aqui sinalização de alta, mas bateu na média móvel de 13 períodos na sequência, fechou abaixo aí da média móvel, então ainda dentro de um processo de correção, pela nossa análise aqui, e com expectativa de poder ainda ficar de lado aqui, ou até mesmo dar continuidade também neste movimento de baixa nos próximos dias, que seria a favor também desse movimento de baixa que vem sendo apresentado aqui pelo gráfico semanal, depois de testar ali a média móvel de 13 períodos também. Então, mesmo que fique aqui de lado, e melhor ainda se ficar de lado, no quesito de poder dar continuidade neste movimento de baixa, né? Batendo ali na média móvel de 3 períodos, não conseguindo apresentar força aí na ponta compradora e perdendo aí toda essa região de suporte aqui anterior. Tá? Para compra, pessoal, eu prefiro aguardar também que acabe aí a briga entre os compradores e vendedores, que os compradores reassumam aí o controle da operação, gerando um novo sinal de alta acima aqui da média móvel de 13 períodos, basicamente. Então, enquanto não ocorrer algo semelhante a este movimento aqui, eu prefiro ficar de fora aí do papel, não acionar aí um stop por bobeira na operação, sendo aí que o movimento está bem lateral, um viés bem mais negativo aqui também no curto prazo. Próximo papel, Azul 4. Azul 4 que no dia de hoje apresentou boa alta de 8,97%. Aqui gerou uma sinalização de alta. Na semana passada, no início da semana passada, na segunda-feira, também tinha gerado uma sinalização de alta, mas diferente dessa sinalização de alta de hoje, é aquela ali voltou a fechar abaixo do sinal de alta que foi gerado e na sequência, né, apresentou um forte candle de baixa, diferente de hoje que apresentou a sinalização positiva com um forte candle de alta. Então fica uma expectativa de poder ainda apresentar algo mais para cima aí nos próximos dias. Então, para quem realizou a compra nessa sinalização de fundo, pode, se quiser, encurtar um pouquinho aí o stop da operação, então tirar da mínima de sexta-feira, perdão, que seria aí um prejuízo de 5,9%, e posicionar abaixo da mínima de hoje, diminuindo aí o prejuízo para 4,5%. Então, abaixo aí dos R$ 25,23, porque se perder aqui a mínima desse grande candle de alta, também já enfraquece aí essa sinalização positiva que foi gerada no pregão de hoje. E ficar de olho aí que primeiramente seria uma compra contra a tendência, tentando buscar aí um repique, pelo menos até a média móvel de 3 períodos, se gerar sinalização baixista, sinalização de topo, após testar ali aquela região, gera sinal de saída aí para essa operação aqui de curto prazo, para quem realizou compra no dia de hoje. Próximo ativo, Ambev, a BEV3, que hoje apresentou boa alta também de 2,18% no pregão de hoje, superando aqui a máxima do pregão de sexta-feira, superando também a máxima da semana passada, então dando continuidade aqui ao movimento de alta. Ontem, inclusive, no radar da semana, eu comentei que mesmo com essa superação de máxima aqui, eu não abriria a compra ainda, prefiro aguardar aí que o ativo volte a apresentar alguma correção de curto prazo, tentando se aproximar da média móvel de 3 períodos, para ter uma melhor relação risco-retorno aqui na operação de curto prazo. Porque se eu comprasse aqui em cima, nessa operação de stop, eu teria dessa superação de máxima, eu teria um stop muito grande aqui, sendo que a minha região de resistência também já estaria bem próxima. Então, a relação risco-retorno aí bem desfavorável. Então, prefiro aí realmente aguardar ou aquela correção no preço, que era um movimento de baixa, ou ainda uma correção, mesmo que curta, lateral aqui, se aproximando aí da média móvel de 3 períodos, gerando aí nova sinalização de pivô de alta, ou um fundinho ascendente um pouquinho mais acima. Prefiro aguardar aí também por esta correção aí, ou lateral ou no preço do papel aqui no curto prazo. Mas focando ainda realmente mais na ponta compradora, o viés é mais positivo aqui, por conta também daquela forte semana de alta apresentada, já ter superado aí a máxima da semana passada, então ponto positivo aí para a Ambev. Próximo ativo, Via 3, que no dia de hoje também apresentou boa alta de 8,13%, semelhante à Azul que eu tinha mencionado na segunda-feira passada. Gerou sinalização de alta, não deu sequência, foi um sinalzinho com candle fraco também, que voltou inclusive a fechar abaixo ali da superação de máxima. E hoje, diferentemente, apresentou um forte candle de alta, também com a expectativa de poder dar continuidade, pelo menos aqui até a média móvel de 3 períodos. E tomando cuidado aí para quem realizou a compra nesta superação de máxima, se gerar sinalização de topo, abaixo aqui dessa região de fundo também, em cima, dessa região de fundo, também gera sinal de saída aqui dessa operação de curto prazo, tá, pessoal? Também é possível reposicionar o stop aí
abaixo da mínima de hoje, em R$ 6,25, tá? Então, porque se também retornar aqui para baixo dessa mínima, também enfraquece essa sinalização positiva que foi gerada, aumentando a expectativa de poder perder ali a mínima do fundo e também acionar aí o stop dessa operação. Próximo ativo aqui, JBSS3, que na sexta-feira havia apresentado um excelente dia de alta, subindo lá 4,19%. Inclusive chegou na sexta-feira a bater o objetivo do meu grande amigo aí, Inácio, que me acompanha no radar do mercado todos os dias, das 10h45 até meio-dia. Ele havia comprado aqui nessa sinalização de fundo, colocado um stop até a região dos R$ 39,00. Bateu naquele dia, inclusive comemorei junto dele ao vivo aqui no canal. E hoje apresentou aí reversão de todo esse candle de forte alta, voltando aí para baixo da média móvel de 13 períodos e aumentando aí a expectativa de poder buscar mais uma vez essa região de fundo anterior aí na casa dos R$ 36,70. Então cuidado aí para quem estiver comprado no curto prazo, que foi uma sinalização forte aqui de baixa. Recomendaria inclusive aí, se estivesse já com um stop posicionado aqui abaixo dessas mínimas, que reposicionasse abaixo da mínima de hoje já, abaixo aí dos R$ 37,15, que se perder aqui essa mínima, aumenta aí realmente a chance de poder vir buscar essa região mais abaixo do preço, no curto prazo, tá pessoal? Então reposicionaria aí o meu stop com certeza nessa operação aqui de curto prazo. Falando um pouquinho de Klabin agora, Klabin 11, próximo ativo a ser analisado, que na semana passada havia gerado uma sinalização de alta aqui, ocorreu uma superação de máxima, depois de testar a média móvel de 13 períodos. Então aqui também tinha, mas não tinha testado ainda a média móvel. Aí o ativo foi lá, testou a média móvel, apresentou um dia de forte alta na sequência, superando aqui essa máxima. E aí no dia seguinte anulou o sinal de fundo e hoje deu sequência a essa anulação, dando sequência a esse movimento de baixa, gerando aqui mais uma perda de mínima pelo gráfico semanal e aumentando a expectativa de poder também dar continuidade neste movimento de baixa. Neste momento, se aproximando muito aqui dessa região de fundo anterior, na casa aí dos R$ 21,93, e se bater ali naquela região e der continuidade, com certeza aí para quem estiver comprado no curto prazo vai gerando mais sinais de saída. Então, se tiver alguém de fato comprado, recomendaria reposicionar o stop já abaixo da mínima de hoje. Se amanhã apresentar algo semelhante a isso, uma nova perda de mínima, perda aí dos 22,11, eu recomendaria a saída desta operação. E por fim, BID11, que foi o ativo solicitado lá dentro do Instagram, no Instagram do Dalton, apresentou aí excelente alta de 19,18%, superando aqui a máxima do pregão de sexta-feira. Na sexta-feira, inclusive, que tinha caído 10%. Então, apresentando aqui novo sinal de alta, testou a média móvel de 3 períodos, testou essa região de fundo anterior também. Ressaltando que BID11 também gerou sinal de alta na segunda passada. Mesmo fechando acima, não deu sequência. Então, fica aí uma expectativa de poder dar sequência aqui neste movimento de alta. O que aumenta a expectativa de dar a sequência no movimento, Kaique? Nova superação de máxima. Nova superação de máxima vai aumentando a expectativa de dar sequência aí no movimento. E a cada nova mínima ascendente que o ativo for apresentando aí, recomendo reposicionar aí o stop da operação. Se ficar aqui de lado, em cima da média móvel, tentando esboçar aí uma reação, tentando dar continuidade aí no movimento de alta de maneira mais fraca e gerar sinalização de topo, recomendaria sair da operação aí de curto prazo, que aí realmente vai aumentando a expectativa de poder dar continuidade aqui neste movimento de baixa. Por quê, Kaique? Porque mesmo com essa excelente alta aqui, no gráfico semanal ainda não ocorreu sinalização de alta, não ocorreu aí superação de máxima de uma semana anterior, então ainda está dentro de um movimento de baixa aqui também no gráfico semanal do papel, no curto a médio prazo. Então um viés ainda negativo também a favor da tendência de baixa aqui do papel, tá? Para quem não comprou aqui nessa superação de máxima, e mesmo quem comprou foi bem arrojado, com esse stop bem grande, somente aí uma nova compra após gerar novo sinal de alta acima aqui da média móvel de 13 períodos. Então é isso, pessoal. Agradeço pela atenção de todos vocês. Desejo a todos um ótimo feriado amanhã e nos vemos na quarta-feira mais uma vez aqui no canal. Um grande abraço e até mais.